Li, o que fazer quando a prova da ETEC tem um tema específico? Se você já se perguntou isso, ou melhor, se você já me perguntou isso, fica nesse vídeo até o final porque eu tenho a resposta pra você. Oi, vestibulindos! Bati a mão. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Lilian Cruz e hoje a gente vai falar aqui sobre tema da prova da ETEC. E assim, se você nem sabia que sim, em alguns vestibulinhos tem um tema, ou se você surta quando pensa no tema, já clica em gostei nesse vídeo, porque hoje eu vim tirar suas dúvidas sobre esse assunto. Eu vim explicar como é que funciona essa questão das provas temáticas e das provas que não tem tema. Então, vamos comigo. Para acalmar os coraçõezinhos daquelas pessoas desesperadas que ficaram com os batimentos fora do normal só porque ouviram falar sobre tema da prova da ETEC, já adianto que isso é super comum e não é um bicho de 7 cabeças. Vou explicar melhor ao longo do vídeo, tá? O que acontece é que em algumas edições do vestibulinho ETEC eles colocam um tema, mas pode ser que no semestre seguinte ou no ano seguinte não tenha um tema na prova e tá tudo bem. O que ocorre é, quando a prova tem tema, ela é toda temática mesmo, então toda contextualizada em assuntos muito parecidos. Quando ela não tem tema, ela é bem geralzona, bem conhecimentos gerais mesmo, tá? E esses conhecimentos gerais vão ser aplicados ali naquelas matérias que são cobradas. No caso, português, matemática, biologia, química, física, história, geografia e atualidades também, né? Porque conhecimentos gerais não é uma matéria específica, e sim são conhecimentos que a gente tem que ter do dia a dia, e aí na prova eles são aplicados em todo esse contexto das matérias mesmo, né, das disciplinas de escola que a gente tem, tá? Então, não pense que a prova sem tema vai ser mais fácil ou mais difícil. O que acontece é a forma como ela vai ser contextualizada, que tipo de conhecimento secundário, digamos assim, vai aparecer naquelas questões, tá? E já adianto também que não rola você ficar tentando adivinhar quando vai ter tema e quando não vai ter tema, porque eles não informam isso. Então, eu não vou saber quando vai ter tema e quando não vai ter tema, sua mãe não vai saber, nem seus professores da escola, muito menos você, tá? Quem sabe é o pessoal que cria a prova da ETEC, que organiza essa prova, e o pessoal do Centro Paula Souza. Talvez Deus saiba, se você acreditar em Deus. Caso você não acredite, nem ele sabe. Então, não, você não vai saber se vai ter tema ou não antes do dia da prova. E caso tenha tema, você só descobre o tema também no momento da prova. E é aí que tem gente que pira. O que fazer caso eu abra minha prova e tenha um tema lá? Calma, que eu vou te contar. O que causa esse surto global, né, em relação às provas temáticas da ETEC é que alguma pessoa muito doida saiu espalhando em algum lugar que quando a prova é temática, ela cobra só uma matéria. E pode ser que você esteja assim. Mas ué, e não é verdade então que quando o tema é, por exemplo, meio ambiente, só cai geografia, biologia e química na prova? Não, meu anjão, não é verdade, tá? Independentemente do tema da prova, ou até mesmo quando não tem tema na prova, ela vai cobrar pra você aquelas matérias que o vestibulinho cobra. Então, português, matemática, biologia, química, física, geografia, história, enfim, isso vai ser cobrado. A diferença é que quando a prova tem um tema, o contexto de todas as questões estará dentro daquele tema. Então, a pessoa que fala, Ai, só caiu geografia porque a prova foi sobre solos, é uma pessoa que nunca analisou uma prova da ETEC e, além disso, ela nem se atentou aos tópicos que foram cobrados. Talvez a pessoa nem tenha olhado a prova e falou uma bobagem dessas, né? Só pra assustar vestibulindos desesperados, tá? What are the 3 most crucial ingredients in a forgetfulness potion? Eu poderia te dar um exemplo de prova temática? Poderia. Mas, como eu sou pisciana e hoje eu estou melhor do que o normal, eu vou te dar 3 exemplos de provas temáticas que realmente aconteceram no vestibulinho da ETEC e que não foram provas de uma matéria só, tá? Então, uma delas foi a prova sobre esportes. E não caiu só a educação física na prova. Caíram todas as matérias. Então, uma questão de matemática trazia o contexto de uma disputa esportiva e tinha, sim, cálculos para você fazer. Assim como a
questão de português, trazia o contexto de esporte e tinha sim o que você resolver ali. Assim como uma questão de história, trazia o contexto e você tinha que entender em relação àquela época, em relação às transformações que aconteceram naquela época, e mesmo assim tinha todo esse contexto esportivo. Teve também uma prova sobre alimentação, e não cobrou só biologia e química, por exemplo, cobrou todas as matérias que são exigidas pelo vestibulinho. A diferença é que cada questão tinha ali o contexto da alimentação. Então tinha questão que tinha a ver com uma dieta que tinha que ser calculada, tinha questão de física envolvendo alimentação, tinha questão de química envolvendo alimentação, sobre os elementos químicos presentes, tinha questão de português sobre alimentação, tinha questão de geografia sobre alimentação. Então, a prova era temática, mas as matérias foram cobradas normalmente, assim como sempre acontece, tá? Independentemente de ser uma prova temática ou não. E também teve uma prova que foi sobre solos, né, e questões mais ambientais, e ela também cobrava as matérias normalmente, não cobrou só geografia. Assim como a prova sobre mulher, que foi em 2013, se eu não me engano, não cobrou só a história, por exemplo, ela cobrou todas as matérias. Tinha questões de biologia, tinha questões de química, tinha questões de matemática, com cálculo envolvendo a quantidade de mulheres que votavam em tal cidade, e assim por diante. Então, não surta, porque a prova pode até ser temática, mas as questões vão abordar todos aqueles assuntos, tá? Não é só questão sobre a matéria específica em relação àquele tema, tá bom? São questões de todas as matérias que o vestibulinho cobra. Bom, e com isso tem uma coisinha que você provavelmente já percebeu, mas caso não tenha percebido, não precisa se preocupar, porque eu vou te contar agora. Olha só, independentemente de você conhecer ou não conhecer o tema da prova, o importante é que você consiga dominar os conteúdos que vão ser cobrados dentro daqueles temas, ou seja, os tópicos mais cobrados no vestibulinho da ETEC. Uma pessoa que tem domínio do conteúdo do vestibulinho da ETEC consegue fazer a prova independentemente do tema. Ainda que o tema seja, sei lá, vida em Marte, a pessoa consegue resolver caso ela tenha domínio dos conteúdos, tá? Domínio das matérias. E se você está aí surtando sem saber quais são os tópicos mais cobrados no vestibulinho, no link da descrição desse vídeo, logo abaixo do vídeo, né, você pode fazer download da checklist ETEC atualizada. A checklist, para quem não sabe, é um guia completo que eu faço com os tópicos mais cobrados no vestibulinho da ETEC, com base nos mapeamentos de prova que eu faço, tá bom? Então na checklist você vai encontrar o nomezinho de cada tópico que você tem que estudar. Aproveita que é de graça, porque poderia não ser, porque é um material muito bom, tá? Então é isso, se você gostou desse vídeo e não clicou em gostei ainda, que pessoa cruel você é. Clica em gostei pra mostrar que você gostou, que você quer saber mais sobre ETEC, tá? E deixa um comentário aqui embaixo caso ainda tenha alguma dúvida em relação ao vestibulinho, ok? Então, um abraço pra você, até o próximo vídeo e tchau!